Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão. Quem construiu o templo, a casa de Deus, a casa de oração? Quem construiu a casa de Deus? Foi Salomão? É o que nós vamos conhecer a partir de agora, a toda a verdade. Temos que ter cuidado com os falsos mestres, né? Por exemplo, esse que você está vendo aí na tela. Pronto. Esse é o Fábio Caminhando em Verdade, né? Do canal Caminhando em Verdade, né? Que na verdade é Caminhando em Mentira. Então eu quero que você me acompanhe esse vídeo aí, amados irmãos. Daqui a pouco a gente voltamos. Vocês me acompanhem esse vídeo aqui do falso mestre Fábio Caminhando em Verdade, né? Na verdade é Caminhando em Mentira, né? Observe bem aqui sobre a questão do tema. Foi Salomão que fez a casa de Deus? Então vamos acompanhar aqui, né? E você vai acompanhar o vídeo a partir de agora completo, toda a verdade, provando para vocês que foi Salomão que fez a casa de Deus. Tá, vamos aqui, ó. Me acompanha aí. Vamos analisar aqui. Só que aí, aqui está um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Você não me construirá uma casa para morar, pois do dia em que eu trouxe Israel até hoje, nunca morei em uma casa. Em vez disso, tenho ido de tenda em tenda. Ó, só aqui já está o princípio do que eu falo que não deve ter templo. Então vocês estão vendo aqui, logo no título, né? Vocês estão vendo aqui no título, né? O Fábio dizendo que o templo nunca foi uma obra de Deus, né? Então é triste, irmão, você ver isso aí. Ele disse que foi do diabo. Misericórdia. O templo nunca foi uma obra de Deus e serve a muitos diabolos. Misericórdia. Tabernáculo a tabernáculo, e em todo lugar a que fui com todo Israel, já disse alguma palavra a qualquer um dos juízes de Israel, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo. Israel perguntando: por que vocês não têm construído uma casa de madeira de cedro? Alguma vez já perguntei isso? Diz o Senhor. Versículo 6. Como que está na sua, Ju, 6? Todo só o finalzinho? Todo. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Aí está um templo, né? Aqui está uma casa, que dá no mesmo. Casa, templo, morada para o Senhor. Gente, aí eu falei, é forte ou não é um texto desse, né? Aqui está falando que Ainda diz que é forte, né? Ainda diz que é forte, né? A mentira que ele vai usar, ele diz que ainda é forte. Irmão, não perca depois desse vídeo aqui, você vai acompanhar logo na frente todo o mistério, a verdade, ok? Que foi Salomão que fez a casa de Deus. Deus nunca pediu, mas foi um desejo de um homem, por isso que eu coloquei o título. Título, ponto 1 de hoje do estudo: desejo de um homem chamado Davi. Desejo de um homem, não de Deus. Porque ele diz: você não me construirá. Na NVI, ela já dá uma dica de quem seria o que iria construir. Aí alguém vai falar, mas é... Os irmãos, caia fora dessas Bíblias, né? NVI. Eu já mostrei para vocês, né? As contradições que a NVI tem. Caia fora dessas Bíblias NVI. É o filho de Davi. Qual filho de Davi foi? Qual será que realmente é o filho de Davi que iria construir uma casa perfeita e eterna para Deus?
Nós vamos ver no dia de hoje. Hoje nós... Bom, o Fábio, ele está falando, né, de construir a casa perfeita. Só que no texto em que ele lê, ali não fala que Deus vai mandar fazer a casa perfeita. Ali não fala sobre construir uma casa perfeita, ok? Então ele acrescenta nas histórias, sangue de Cristo tem poder. Vamos descobrir tudo. Hoje vai ter revelações aqui, e não é no termo de brincadeira pejorativa, não. Revelações mesmo, porque tudo já está revelado. Bom, as revelações que ele vai trazer é mentira, né? As revelações que ele vai trazer é a mentira, né, de Satanás, né? Pervertendo o evangelho. Vamos lá. A pergunta é pegadinha. Como é que é, né? Essa pergunta é uma pegadinha. Explica melhor do que você quer dizer, falar. Ah, se eu explicar, o senhor já teria falado. Então tá bom. Vamos lá, aí continua. Não é o que as pessoas pensam. De revelação, exatamente. Aí, versículo... Onde é que eu parei, gente? Nós lemos o 6. O 7. Agora o versículo 7. Portanto, diga ao meu servo Davi, que isto é o que o Senhor dos Exércitos diz. Eu o busquei nos campos dos rebanhos, lá na casa de Jessé, né, cuidando das ovelhas, para fazer de você chefe sobre o meu povo de Israel. Versículo 8. Tenho sido com você por onde quer que você vá. Tenho destruído todos os seus inimigos e tenho tornado sua fama como fama dos maiores povos da terra. Irmãos, é o mesmo texto que ele está lendo, né? A mesma Bíblia, é a mesma que eu vou mostrar para você e ler do mesmo jeito que ele está lendo, né? A Bíblia que ele está lendo é a mesma que eu vou ler para vocês, de forma verdadeira e clara. 9. Preparei um lugar para o meu povo, Israel. Eu os plantei ali, de maneira que poderão viver em seu lugar, sem que sejam novamente perturbados. Os ímpios não mais o devastarão, como fizeram no começo. Versículo 10. E como fizeram no tempo em que ordenei que os juízes governassem meu povo em Israel. Em vez disso, subjugarei todos os seus inimigos. Além disso, afirmo que o Senhor fará de você uma casa. Como que está aí no final do versículo 10, Ju? Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Muito bem, olha só. Viu? Então você veja que na Bíblia NVI, farei de você uma dinastia, né? Então você veja que é diferente, né? É meio estranho, né? Essa Bíblia NVI é estranha, né? Então eles tiraram a palavra casa, né? A palavra casa, né? Vamos acompanhar aqui. Dinastia, casa, templo. Pronto. Olha as palavras como vai. Né? Então, farei de você a minha casa, né? Então, a NVI tirou essa parte, botou dinastia, que... Mudando, mas só tem um significado. E daqui a pouco irá ser revelado esse significado. Prestem bem atenção. Se vocês começarem a comentar ou fazer pergunta antes de entender o texto, aí realmente vai ficar complicado, porque nós já temos na mente formado um conceito e a palavra diz outra coisa. Olha, até o momento aqui está deixando bem claro, né? Que Davi desejou fazer uma casa para Deus. Natan falou, vai e faz tudo que sua mente quer. E ao mesmo tempo o próprio Deus vem com a resposta falando, não, você não fará uma casa, eu farei de você, ou da sua descendência, ou da dinastia de Davi, a casa perfeita para Deus. Nós vamos entender, hein? Olha só, já aqui, ele está acrescentando na Bíblia Sagrada. No próprio texto não fala isso. Que Deus vai fazer uma casa perfeita, que da descendência de Davi, Deus vai fazer uma casa perfeita. Irmão, veja que ele acrescenta. Veja o texto. Ainda isso. Continue aí. Vamos lá. Versículo 11, não é isso? Quando os seus dias chegarem ao fim, Deus falando ainda para Davi. Veja o próprio texto que ele vai ler. Que não tem nada a ver do que ele falou. Que Deus vai mandar fazer uma casa perfeita. Veja bem.
e você partir para estar com seus antepassados, estabelecerei um dos seus descendentes para suceder a você, ou substituir a você. Um dos seus filhos, não falou Salomão, um de seus... Pronto, aqui ele já acrescentou. Já foi dizendo que não foi Salomão. Vai acompanhando. filhos, e estabelecerei o seu governo. Ele me construiu. Então a Bíblia fala que um dos descendentes de Davi, né, do filho de Davi, ele já vai logo dizendo que não é Salomão. E Salomão ia nascer ainda, né? Vamos lá. Irá uma casa, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Vamos parar aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Davi, por favor, abra aí Hebreus capítulo 1. Abra Hebreus capítulo 1. Olha agora o que ele faz, olha o que ele faz agora. Ele vai para outro texto, para o Novo Testamento, para manipular, né? Ali em 2 Samuel 7. Então ele vai lá para o Novo Testamento para manipular a verdade lá de Davi. Olha só. Capítulo 1 e lê aí, até eu pedir para parar, por favor. Porque aqui, quando nós estamos trazendo o estudo, não estamos trazendo de alegre não, meus irmãos. Nós pesquisamos antes. Nós estamos fazendo aqui algo que tem coerência dentro dos textos. Mesmo que muitos não concordem. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. Pode ler, por favor. Presta atenção, eu acabei de falar o seguinte, ó. Ele me construirá uma casa, eu estabelecerei o seu trono para sempre. Grave isso. E ó, 13. Eu serei um pai para ele. Então você veja, irmão, que a Bíblia está falando de trono, não está falando de templo, né? Que o templo será para sempre, não está falando que o templo será para sempre, não, está falando de trono, tá? Então eles acrescentam muito. E ele será um filho para mim. Não retirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi o seu predecessor. Em vez disso, manterei em minha casa e em meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. Até... Nesse texto aqui, amado irmão, ele escondeu algo de você, tá? Ele escondeu algo de você, que eu vou mostrar logo após no vídeo a verdade. Ele escondeu, ele pulou, tá? Aqui, até o versículo 14. Pode ler aí, Davi. Só fazer uma observação. Quando você leu a respeito do predecessor, o meu ele deixa específico que é o rei Saul. Rei Saul, né? Uhum. Tá bom. Muito bem. Vamos ver se vai ser o rei Saul mesmo. Como que está aí? Porque a linguagem, Ju, é uma linguagem direta, mas com um sentido oculto por detrás da mensagem. Sim, mas eu só comentei para saber de quem que estava falando, né? Sim. Quando você comentou. No versículo 14? E eu farei líder do seu... Não, é o 13 aqui, ó, finalzinho. Como retirei de Saul. Tá. Quando retirou, isso. Tá, predecessor. Então, é porque senão fica pensando que o Saul seria o que viria a dominar. Entendi. No caso, a palavra predecessor seria Saul. Isso. Ok, amém. Então tá bom. Eu entendi que seria o que iria vir reinar. Pode ler, Davi, o Hebreus 1, versículo 1 em diante, para vocês verem se tem a mesma linguagem ou não. E de quem que está falando? Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Viu a linguagem? Continua. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros
labareda de fogo. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E também, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça... Até aí, já tá bom, Davi, já tá bom. É só ler, pessoal. É só ler. Tá falando de Jesus. Sempre foi Jesus. Pronto, irmão, não confunda, né? Não confunda quando a Bíblia fala de trono de Deus, né? Trono de Davi, né? O trono de Deus, né? Não confunda com o templo, né? Quando se fala templo, a casa de oração é uma coisa. Quando se fala o trono de Deus, né? Para estabelecer o trono de Deus para sempre é uma coisa. Não está falando de templo, não, ok? Então eles misturam muito, esse falso mestre, ele mistura muito. Então ele pegou o Novo Testamento para manipular, segundo Samuel 7, sobre ali Davi, né, tendo uma conversa ali com o profeta Natan. Não foi Salomão, não foi os outros filhos de Salomão, não foi nenhum desses. A palavra que dita nunca foi para Salomão fazer tempo. Por isso que... Vocês estão dando para entender, amado irmão, como esse falso mestre, ele manipula e engana as pessoas. Ele perverte o evangelho, adultera a Bíblia na cara de pau. Então ele está dizendo que não foi Salomão que fez o templo. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Vamos continuar aqui. Mesma linguagem que está aqui em Hebreus 1. Eu serei um pai para ele, ele será um filho para mim. Falando de Cristo. Não retirarei dele a minha misericórdia, como retirei dos seus predecessores. Manterei minha casa e meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Qual é o trono de Salomão ou dos reis comum que durou para sempre? Nenhum, ou duraram para sempre. Bom, aqui ele já está misturando, botando templo, né? Templo. Não, irmão. Deus está falando do seu reino sobre a casa de Davi. Reinar para sempre. Não está falando de templo, não. Tá certo? Então ele mistura um mingau com sopa para enganar as pessoas, para bagunçar, para fazer uma mistura, uma bagunça. Então, a casa de Davi, o reino de Davi, a casa de Davi, que durará para sempre. Porque Deus prometeu salvar o seu povo Israel, a casa de Davi. Serão salvas para sempre. Claro que nem todos os judeus serão salvos, né? Mas a promessa de Deus de salvar o trono de Davi, a casa de Davi, que estava perdida, Deus prometeu salvá-la para sempre. Deus dá o seu reino, né, a casa de Davi. Então ele mistura o reino de Deus com o templo, misericórdia. Então vamos continuar aqui. Nenhum desses. Então nós estamos aqui vendo claramente Davi tendo uma boa intenção de construir uma casa para Deus, e Deus falou: não, eu não posso viver em casa desse tipo. Esse é o ponto. E aí, para finalizar, diz no versículo 15. Então você viu, né, Davi querendo construir uma casa, e o Fábio disse não. Ele disse que Deus disse não vai construir, Davi. Então ele está dizendo que Deus não mandou construir casa nenhuma, tempo nenhum. Misericórdia, irmão. Irmãos, veja agora a prova tremenda. Toda a verdade do texto de 2 Samuel 7. Reis, você vai conhecer toda a verdade agora. Que esse falso mestre, ele manipula a Bíblia Sagrada, tá bom? Esses homens aqui da teologia, dos estudos de várias Bíblias, que pervertem o Evangelho. Então eles estudam várias traduções, várias Bíblias, para manipular a verdade de Deus. Tá? Então acompanha aí todo o mistério. E eu vou provar para vocês que foi Salomão que fez a casa de Deus, o templo, para o povo congregar. Confira a verdade a partir de agora. Tá? Que Deus abençoe a todos. Pronto, vocês acabaram de ver este vídeo aí.
o Fábio, ele está dizendo que não foi Salomão que fez o templo, que construiu a casa de Deus, o templo. Então, esse falso mestre, estudados em teologias, várias traduções, né? Homens que estudam várias traduções para poder enganar o povo e contradizer a própria Bíblia Sagrada. Irmãos, meus amados irmãos, isso é muito triste em a gente ver pessoas que dão uma de estudioso, de estudar tanta Bíblia, tantas traduções, é o Taná, é Bíblia de Jerusalém. Para quê? Para poder querer perverter a verdade de Deus. Irmãos, fica até o fim nesse vídeo. Fica até o fim nesse vídeo, porque eu vou provar para esse falso mestre, Fábio, que foi Salomão que construiu o templo, a casa de Deus, a casa de oração, tá bom? Então fica até o final que esses versículos aqui que eu vou mostrar para você é incrível, amados irmãos. É muito incrível a verdade que vocês vão conhecer a partir de agora, para poder esses falsos mestres ser envergonhados. Por exemplo, o Evandro Ferreira, o católico, esse que você está vendo aí na tela, o Reiner do canal É Desse Modelo, que gosta de ser chamado de mestre, é um bajulando ao outro. O Fábio gosta de chamar de mestre e o Reiner gosta de chamar os pequenos de Deus de analfabeto, é analfabeto funcional, que não entende a Bíblia e que não sei o que, não sei o que. Eu já fui envergonhado pelo Fábio, né? Me humilhando, o Evandro Ferreira, que debochou, né, da minha letra, né? Homens que gostam de debochar dos pequenos, porque se acham grandes, porque têm estudos de várias traduções, tem muitos estudos de livros daquilo. Para quê? Para enganar o povo, para perverter o Evangelho. Então, os pequenos do Senhor, que Deus está separando, tornando sábio, instruído em toda a palavra de Deus. Esses falsos mestres, serão envergonhados a partir de agora. O Fábio, caminhando em verdade, em mentira, será envergonhado diante do nosso povo, para que o povo se acorde para esses falsos mestres que estão surgindo nesse fim dos tempos. Vamos lá. E nós também temos aqueles irmãos que diz que não é para congregar, aqueles que diz que não é para congregar. Ah, Deus não mora em templo feito por mão de homem. Então, são pessoas que esses são joios e as maiorias dos desengrejados, como Fábio, são os apóstatas da verdade. Eles vieram para querer perverter a Bíblia Sagrada. Vamos lá para a grande verdade a partir de agora. Vamos para 2 Reis 7, tá? Pegue sua Bíblia, ou depois você pegue sua Bíblia e confira, tá bom? Vamos lá para 2 Reis, tá? Deixa eu procurar aqui, 2 Reis. 2 Reis. Bom, já achei aqui, 2 Reis 7, tá? Então eu peço aos irmãos que acompanhem esse vídeo todo, que a grande verdade você vai ouvir a partir de agora. Quem construiu o templo, a casa de Deus, a casa de oração, foi Salomão, tá bom?
ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos pegar aqui. Eu acabei... Esqueci de botar que é Samuel, né? Deixa eu ver aqui. Então vamos aqui, irmão, né? Que eu acabei ratando aqui. Quer dizer, segunda Samuel 7, tá? 7. Então a gente vamos ler 2 Samuel 7, o contexto todinho, para você compreender essa parte de Davi, aonde Deus fala que não é Davi que vai construir a sua casa. Vamos ler todo o contexto e acompanhar aí, tá bom? Vamos lá, olha só. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo ele ao Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cetros, né? Aqui é Davi respondendo para Natã: eu moro em casa de cetro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dizem a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para mim, para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo. Então Deus está dizendo que nunca habitou em casa nenhuma, mas Deus ele andava, né? Deus ele andava em tenda. Então o que quer dizer aqui? Que Deus ele não morava em casa feita por mão de homem nenhuma, tá? Vá compreendendo e vamos entender aqui os mistérios. O versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tendas, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei, acaso, alguma palavra com qualquer das suas tribos? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel? Dizendo: por que não me edifica uma casa de cetro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor do Exército, tomei-te da malhada de destas das ovelhas, para que fosse príncipe sobre meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, te fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houve-se juízes sobre o meu povo de Israel, né? Então Deus botou juiz para julgar o povo de Israel, ok? Aí fica essas pessoas. Quem te botou juiz no lugar de Deus? Mas Deus botava povo, homens, como juiz para julgar a casa de Israel, tá bom? Vamos continuar aqui o texto que está incrível aqui. Veja o mistério, amados irmãos, tá? Veja o mistério.
Aqui o versículo 11, né? Desde o dia em que mandei, houve-se juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com o teu paz, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Olha só, então Deus está falando aqui para Davi, que levantará do seu descendente, né, de Davi. Mas vamos conhecer quem é esse descendente que Deus está falando aqui. Vocês vão conhecer, tá? A toda a verdade. Vamos lá. Descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este, olha só, amado irmão, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, o versículo 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? Então vamos meditar aqui, amado irmão. Então Deus está prometendo a Davi, dizendo para Davi que da sua descendência Deus vai estabelecer o reino de Davi, a casa de Davi. E do que vem da descendência de Davi, ele vai construir a casa de Deus, o templo. Irmão, fica até o final desse vídeo, que eu vou mostrar um mistério agora. Quem é esse descendente que Deus está falando que ele vai construir a casa de Deus? É Salomão. E vou provar para vocês a partir de agora com esses textos. Vamos continuar aqui para vocês compreenderem toda a verdade. Então, amado irmão, quando a Bíblia fala que Deus vai estabelecer o reino de Davi para sempre, é porque é verdade. Enquanto Jesus não veio, enquanto o Messias, Jesus não veio, então Deus estava, trazendo da descendência de Davi homens, chefes, para reinar sobre o seu povo, para que a casa de Davi seja sempre estabelecida. Tá bom? Vamos continuar aqui, mais um texto aqui. Vamos para 1 Reis 6, tá? Olha só que incrível, amados irmãos. Olha só a verdade vindo à tona para vocês, tá? Por isso que vocês têm que ler a Bíblia Sagrada. Nunca vá por esses falsos mestres que citam versículo isolado sem compreender o que eles leem, tá bom? Então o Fábio falou que essa passagem que eu li aqui, que Deus fala para Davi, que da sua descendência eu estabelecerei o meu reino. Ele diz que aí não é Salomão não, é Jesus. Você viu, irmão, o que está logo abaixo? Que este, da descendência de Davi, que Deus vai estabelecer o seu reino, e ele vai construir a casa de Deus, está falando de Salomão, que eu vou provar para vocês. Vamos lá, acompanhe
esse vídeo até o fim. Vamos lá. Salomão 6, tá? Salomão 6. Perdão. Primeira Reis é 6. Olha só. Veja bem. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, então quando se completou os 400 anos, o povo saiu do Egito, ok? Do Egito. Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Olha só que grande prova aqui, irmão, que grande prova. Quem edificou a casa de Deus foi Salomão. Olha só a prova. Olha a prova aqui para você. Vamos continuar, porque o mistério aqui é incrível, o mistério que eu vou mostrar para você. E o próprio Salomão vai relembrar exatamente o que eu acabei de ler em 2 Samuel 7. Vamos acompanhar. A casa do Senhor, versículo 2. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados e assim vai. Então os irmãos já começam a ver aqui. Salomão edificando a casa do Senhor. É incrível, né? Então os irmãos leem tudinho e você vai ver os detalhes, né? Salomão edificando a casa do Senhor. Vamos agora para 1 Reis 7, 51. Vamos para o 51. 2 Reis 7, 51. Olha só, Magno, que incrível. Veja bem. 51. Olha só. Congregou, olha só que lindo, Aí fica os joios e as pessoas do mundo. Não existe essa coisa de congregar no templo, de congregar no local. Não existe isso, kikiki-cococó, né? Kikiki-cococó. Olha só que incrível aqui, olha só. Primeira Reis, irmão, né? Acabei ratando ali, né? Vamos aqui, ó. Primeira Reis 8. Olha lá. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si, em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. A cidade de Davi é Sião. Para o templo, né? Todos os homens de Israel se congregaram juntos ao rei Salomão. Se congregou. Na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º, vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes levitas que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, bois, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Então você veja aqui, irmão, as pessoas se congregando para irem ao templo, à casa do Senhor. Vamos continuar aqui, que é incrível. Deixa eu ver aqui, tem um versículo. Eu vou voltar aqui um pouquinho, que é 1 Reis 7, 51. 51, tá? 1 Reis 7, 51. Olha só.
Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Tá certo? Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e o oticírio, e ele pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Tá certo, meu irmão? Olha só que incrível aqui, né? Então Salomão já tinha acabado a obra de edificar a casa de Deus. Vamos para mais, que vem mistério aí. Vamos para 1 Reis 8, 22. Vamos aqui, irmão, para o 22. Olha só. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu a mão para os céus. Então aqui estavam todos reunidos, né? Todos se congregando no altar, no templo, na casa de Deus, ok? Vamos lá. E disse o Senhor, Deus de Israel: não há Deus como tu em cima no céu, né? E disse, ó Senhor, né? Salomão aqui orando ao Senhor no templo. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima no céu, nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teu servo, que todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometesse pessoalmente, o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Olha aqui, amado irmão. O que Salomão está dizendo aqui é o que Deus, ele cumpriu, o que Deus cumpriu para Davi, que da casa de Davi iria sair um descendente que iria fazer a casa de Deus. Então Salomão está relembrando a promessa que Deus fez, que Deus ele fez para Davi, que seu filho Salomão era que iria construir a casa de Deus, o templo. Vamos lá. O versículo 25. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Irmão, isso é incrível. A verdade do Senhor, da Bíblia Sagrada, irmão, é muito incrível. Então, Salomão construiu, edificou a casa de Deus. Então, a promessa que foi feita para Davi, que nunca faltaria sucessor, chefe, para ordenar, para apacentar as ovelhas. Homens. Então, não existe mulheres ser pastora, mulheres ser sucessora. Não existe mulher ser sucessora de ovelha, ser pastora, não. É homem. Deus prometeu que no trono de Davi não faltará sucessor para apacentar as ovelhas. Vocês estão entendendo? Olha só que incrível. Então, olha só aqui, meu irmão. Aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos continuar aqui. Escuta bem. Você já vê aqui, ó. Vamos para o versículo 28. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa. Sobre esta casa. Então, os olhos de Deus sempre estavam no templo de Jerusalém.
na casa de oração, aonde o povo se congregava. Deus preparou um lugar, um local, para que o povo se congregue, e os olhos de Deus estarão ali. Vocês estão entendendo, papai? Olha, acompanhe esse todo o contexto aqui, que é incrível, que é incrível. Olha só, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ok? Então, aonde nós estiver, o nome de Deus estará ali conosco. Seja em casa, seja na rua, seja no templo, seja no local. O nome de Deus estará ali, porque nós vamos programar o nome de Deus. Deus estará ali, ok? Vamos continuar. O versículo 31. O versículo 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Ok, amado irmão? Então Deus não morava naquele templo de Jerusalém. Deus não morava ali, não. Lá do céu, Deus, ele ouvia a súplica, a oração do povo de Israel, que iria se congregar ali no templo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que um templo, seja um templo ou um local que a gente vamos se congregar com os irmãos, significa que nós vamos, para a casa de oração. E o nome de Deus estará lá. Porque nós vamos, falar o nome de Deus, programar o nome de Deus, falar o nome de Deus. Então, do céu, Deus ele habita, no nosso meio, ali naquele local. Aonde estiver 2 ou 3, 4, 5 ou 1, seja 2 ou 1, falando no nome de Deus, Deus estará ali. Ok? Então vamos continuar, que é incrível esse texto. Vamos continuar aí. Olha aqui o versículo 30. E você veja aqui, irmão, olha. Quando o seu povo for, Senhor, suplicar, orar nesta casa, o Senhor ouça a oração desse povo. Então nós vamos para a casa de Deus, casa de oração, chamada casa de oração, para orar, para louvar o Senhor, se reunir com os irmãos, seja aonde for, seja em casa, na rua, no templo, em um local, numa garagem, nós vamos suplicar ao Senhor, buscar o Senhor, orar ao Senhor, se congregar com os irmãos, juntos orar, louvar o Senhor. Então nós oramos, buscamos a Deus em todo lugar. Tá certo, amado irmão? Nós buscamos a Deus em todos os lugares, ok? Então não existe, Deus só habita ali. Deus só habita ali, então vou buscar Deus ali. Não, Deus habita em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, ok? Não é só no templo que você deve orar, não é só no templo, em um local, não é só em um local que você deve orar, que você deve louvar a Deus, não. Você deve louvar a Deus em todos os lugares, em todo o tempo. Louvar o Senhor como manda o nosso Deus, ok? Não seja idólatra de templos. Não seja um idólatra de idolatrar as paredes, um local, ok? Vamos lá, continuar aqui. O versículo 32. Ouve tu no céu e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para que retribuireis segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome,
e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu no céu e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz voltar a terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por teu povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo o tu afligido, ouve tu no céu, perdoa o pecado do teu servo e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem. Vocês estão entendendo, amado? Então, o povo que pecava e se arrependesse, então eles oravam na casa de Deus. E do céu, Deus o perdoaria. Deus perdoa. Ok? Então, o templo de Jerusalém, a casa de oração, Deus, ele não morava ali, não. Não era morada de Deus morar, não. Vocês estão entendendo? Ok? Tem mais mistério aqui. Então os irmãos leem tudo aqui, que é incrível, é muito incrível aqui. Sempre fala aqui, na casa de Deus, né? Os irmãos vão lendo aqui, espera aí rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Aí vem aqui, escolheste ir para casa, né? O versículo, irmão, 44, tá? O versículo 44. 1 Reis 8, versículo 44, né? Que os irmãos leem aí. Olha, que eu vou pular aqui, né? Que os irmãos leiam todinho, o 44. Escolheste ir para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus as suas orações e as suas súplicas, e fazem justiça quando pecarem contra ti. Pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos. Então, aqueles que pecavam, que andavam no pecado, Deus o entregava na mão dos inimigos. Então, amado irmão, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Tem muita gente brincando com o pecado. Tá? Então, os irmãos, vejam aqui. Vamos aqui. Vamos aqui, irmão, que daqui a pouco eu vou voltar aqui. Vamos lá para 1 Reis 9, tá? Vamos lá, olha só. Olha só, amado irmão, que incrível. Olha só que incrível. Vamos parar aqui para 1 Reis 9. 1 Reis 9. Olha só. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão, olha só, veja só e veja bem. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como ele tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. Então Deus santificou a casa que Salomão tinha feito para Deus, né? A casa de oração, o local onde o povo iria se congregar, ok? O versículo 3, e o Senhor lhe disse: ouve a tua oração, o versículo, deixa eu ver aqui, tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome, para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Incrível, muito incrível. Então os irmãos vejam aqui, né? Então os olhos de Deus estavam todos os dias. Deus lá do alto, os seus olhos estavam todos os dias, né?
na casa do Senhor, olhando para a casa. Quando o povo estava ali dentro, orando, suplicando, oferecendo sacrifícios, Deus estava, olhando. Olha só. Então, Deus pôs o seu nome, no templo. A casa de Deus que foi construída, edificada por Salomão, Deus pôs o seu nome. Vamos continuar aqui, irmão, para a gente terminar já. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Todos os dias, se andares perante mim, como mandou Davi, teu pai. Olha só. Se andares perante mim, como mandou Davi, teu pai, com dignidade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardarem os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei, olha só, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel. Você está vendo aqui, amado? Vocês estão vendo aqui? Quando Deus promete a Davi, em 2 Samuel 7, Deus dizendo para Davi que iria firmar o reino de Davi com Salomão. Se Salomão obedecesse os mandamentos e estatutos. Aí Salomão acaba pecando contra o Senhor, Então Salomão, ele não segue em frente de poder liderar o povo de Deus, de trazer, estabelecer a casa do pai, de Davi. Ele acaba pecando e Deus ele corta Salomão da terra. Vamos lá, veja só, Maria. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas foste e servistes a outros deuses e os adorades, então eliminarei Israel da terra, que lhe dei a esta casa, que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbios e motejo entre todos os povos. Vocês estão entendendo? Então Salomão, ele passou a adorar a ídolos. Salomão, ele foi rebelde contra Deus, Mas de faltar sucessor, nunca faltou no trono de Davi para poder estabelecer para sempre o trono de Davi. Então aquela promessa de 2 Samuel 7, que Deus faz, que da descendência de Davi, é ele que vai construir a casa, ali está falando de Salomão, e se cumpriu. Mas o sucessor, para que a casa de Davi seja estabelecida para sempre, nunca faltou. E Jesus, ele veio da casa de Davi para estabelecer o trono de Davi para sempre. Oh glória! Amém. Vamos aqui. E desta casa agora, o versículo 8, O versículo 8. E desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito. Pronto, você viu aqui, amado? Eu vou voltar aqui em 2 Samuel. Eu vou voltar aqui, irmão, 2 Samuel. Olha só aqui, para vocês prestarem atenção,
que aqui não está falando de Jesus não, tá? O falso mestre, Fábio, ele diz que ali, o falso mestre Fábio, ele está falando que ali está falando é de Jesus. Que ali está falando é de Jesus. Vamos conferir aqui para vocês compreenderem. 2 Samuel 7. Olha só, amado, veja bem. Olha só. Vamos começar aqui no versículo 13, tá? 2 Samuel 7, versículo 13. Observe bem, observe bem. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então Deus está falando para Salomão, que Deus será por pai de Salomão e que Salomão será por filho, tá certo? Eu serei por pai e ele me será por filho. E se vier, olha só, e se vier a transgredir, castigar-lo-ei. Então Deus está falando que desse que vem da casa de Davi, o descendente que vem da casa de Davi, que vai construir a casa de Deus, Deus está dizendo que se ele transgredir, né, os mandamentos dele, Deus o castiga lá, né? Deus vai castigar, né? E foi o que aconteceu, né? Então Salomão, ele foi, né, castigado. Salomão foi, né, castigado, né? Perdeu o trono, Salomão perdeu o trono, sua riqueza, né? Tá entendendo, amigo? Então, eu não estou aqui para dizer que Salomão, ele foi para o inferno, que Salomão foi para o céu ou para o inferno. Eu não estou aqui para dizer isso, ok? De maneira nenhuma. Então, vamos lá. Que depois, né, teve mais coisa que a Bíblia não conta. Teve mais coisa e a Bíblia não conta. Se Salomão se arrependeu, né? Mas nós temos textos aí que ali mostra Salomão arrependido e tá certo? Vamos lá. Então aqui, irmão, como você começa a ver aqui, Deus está falando aqui. Olha, vamos ler aqui, o versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansar com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Então está aqui, amado. A prova tremenda está aqui. O que vai vir, o descendente que vai vir de Davi, que Deus está falando, é Salomão. É Salomão. E a Bíblia fala que ele vai edificar uma casa ao meu nome. Então Salomão relembra tudo isto aqui, né? Diz 2 Samuel 7. Salomão edificou uma casa no nome de Deus. Então, a prova de vocês, a toda a verdade, mistério, que foi Salomão que construiu a casa de Deus, está aqui. Certo? Não perca o segundo vídeo, que eu vou mostrar realmente o texto, quando a Bíblia diz que da descendência de Davi, aí essa parte realmente está falando de Jesus. Já é outra parte, tá? Então esses homens não podem compreender, amado irmão, a Bíblia Sagrada. É como a Bíblia diz, né? Que eles lêem o que eles mesmos não compreendem e não podem entender. Porque são homens da teologia que estudam várias traduções. Para quê? Para quê? Para mentir para as pessoas. O Fábio é contra o jejum, Não existe ceia, não existe mais ceia, não existe mais jejum, inferno não existe, diabo não existe, irmão. Esse Fábio caminhando em verdade, em mentira, no canal. O Evandro Ferreira, o Reiner, inferno não existe,
Não existe espírito da morte, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, vamos sempre se firmar até o fim no que nós aprendemos desde o princípio. Não esqueça que no fim dos tempos virão falsos mestres, muitos falsos mestres, pregadores, falsos apóstolos, falsos pastores, que irão perverter o Evangelho, vão trazer outros ensinamentos. A maioria estão matando o que nós aprendemos desde o princípio. Desde o princípio que a igreja vinha trazendo a verdade bíblica, e nesse fim dos tempos, eles estão embaraçando tudo, estão desmutando a verdade de Deus. Então Deus só vai proteger somente os verdadeiros que permanecem sempre no que aprendeu desde o princípio da Bíblia Sagrada. Ok, Maria? Então está aqui para vocês um pequeno servo do Senhor, sábio do Senhor, pequeno, envergonhando esses falsos pregadores, falsos mestres. Eu trazendo para vocês a grande verdade. Deus está separando os seus remanescentes para manifestar a verdade. E a verdade é que sempre vence. Quando nós manifestamos a verdade, irmão, é que sempre vence. Não adianta esses falsos mestres se justificar. Pegar a Bíblia ali, pegar a Bíblia ali, Bíblia aqui, tradução ali. Não adianta. Não adianta. A verdade, quando é manifesta, ponto final. Somente os remanescentes, eles vão perseverar na verdade que está na Bíblia. Somente os remanescentes é que confirma a verdade da Bíblia. Agora, já os carnais, os bode é que vai. Até mais, irmão, não perca o próximo vídeo, tá?